e nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. E vamos buscar entender por que, porque é difícil perdoar. Por que uma ofensa, muitas vezes, tem domínio completo da minha vida? Muitas vezes eu permito que tudo na minha vida seja direcionado, seja tratado em função das ofensas que eu recebo. Antes da gente entrar no estudo do Evangelho, eu quero trazer uma reflexão em relação a esse tema. Eu lembro que há um tempinho atrás, eu ficava muito aborrecido por certas situações na época de colégio. E me falaram uma coisa que eu não entendia, eu achava absurdo. Isso é fantasia, porque nunca estão falando isso porque nunca passaram o que eu passo. É certo que a nossa dor é sempre a maior dor, porque é a dor que eu sinto, né? A nossa ofensa é sempre a maior, porque é aquela que eu passo. Porém, me disseram que ninguém é ofendido, ninguém é agredido, ninguém é ofendido, agredido, enfim, que é tudo uma questão de você aceitar a agressão, você aceitar a ofensa. E eu achava isso um absurdo. Não, isso é um absurdo. Um absurdo, verdadeiro absurdo. E com o tempo, quando passei a atuar mais na doutrina espírita, e por isso é muito importante o nosso estudo, com o tempo, eu comecei a lembrar dessa passagem, desse ensinamento lá de trás. Eu falei assim, por isso, agora eu estou começando a entender. Por isso disseram que ninguém era ofendido. A pessoa é que se sentia ofendida. Porque existe uma diferença entre intenção e interpretação. Que a intenção é aquilo que é entregue, ou pelo menos aquilo que se almeja entregar. E a interpretação é aquilo que se entende, ou aquilo que se recebe. É nesse sentido. Então, se alguém me diz, você é feio, e eu sei que não sou, eu posso dizer, poxa, você está enganado. Eu não sou feio. Ou eu posso dizer, caramba, que absurdo, como me chama de feio. E eu volto para casa com aquilo latejando na minha cabeça. Me chamaram de feio. Um exemplo, né? E aí eu vou dormir e fico rolando na cama. Vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, e não consigo dormir. Por quê? Porque aquilo está latejando na minha mente. Ele disse que eu sou feio. E pode ser feio, pode ser você não presta, você é idiota, você pode ser o que for, né? E algumas coisas até que a gente nem pode repetir aqui. Mas a questão é que no momento em que eu aceito essa ofensa, a ofensa ela domina a minha vida. Porque eu vou ficar o tempo todo pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. E eu não consigo lidar com algo diferente que não seja isso. Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Pronto. Eu não consigo lidar com algo diferente. Ou melhor, eu aceitei a ofensa, né, interpretei aquela ofensa da pior forma possível, aceitei a ofensa e permiti, além de aceitar a ofensa, eu permiti que a ofensa me dominasse. Olha só. E aí,
como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso sair dessa etapa? Bom, vamos guardar esse questionamento para mais adiante. Vamos dar uma olhada aqui. No capítulo 10, nos itens 14 e 15, que são itens relacionados à instrução dos espíritos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma citação, um questionamento que é feito a Jesus, que está assim: mestre, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Essa é a pergunta. Né? Quantas vezes perdoarei? Se alguém pergunta quantas vezes, ele quer saber se uma, se 10, se 100, se 1 milhão, mas que é um número. Né? Que é um número. E é claro que, se eu tenho que fazer um exercício, se eu tenho que exercitar algo, se existe a pergunta, vamos lá, se existe a pergunta, é certo que eu quero a resposta. E essa resposta é um exercício. Então, eu tenho que fazer uma vez? Então, me diz, eu faço uma vez. Tem que fazer 5, 10 vezes? Então, me diga. Perdão, me diga. E eu farei 5, 10 vezes. Né? Ah, tem que fazer 50? Ah, ok, caramba, 50 vezes. Agora, Jesus responde algo que nos leva a um exercício com um número bem maior de repetições. Ele nos diz, e eu vou até ler aqui o trechinho, ele nos diz, cadê? Caramba, eu estava aqui e eu perdi. Bom, ele diz, não perdoarás não apenas 7, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, Jesus fala, perdoará não 7, mas 70 vezes 7. Automaticamente a gente faz essa continha, né? 70 vezes 7, e aí de repente fala assim, peraí, caramba, Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar, 490 vezes. Se eu não errei, eu não fugi do colégio. Se eu não errei, eu acho que é isso mesmo. Então, ele está dizendo que eu tenho que perdoar, 490 vezes. Caramba, é um bocado de vez. Mas eu perguntei, né? E é Jesus. Se eu perguntei e é Jesus, então tá. Fazer o quê? Vamos lá. Aí eu pego uma folhinha. Né? Alguém falou alguma coisa, eu não gostei, eu falo, opa, Jesus, não posso esquecer, fulano de tal, uma vez. Beleza? Uma vez. Aí acontece algo, 2, e eu vou listando. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus não disse, olha, pega um caderninho e vai listando. Quando você chegar em 490 vezes, aí você não precisa mais perdoar. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou foi, perdoe não 7. Né? Não são poucas vezes. São muitas vezes. E esquece o caderninho. Tenta fazer um controle mental sobre isso. Perdoa 1, 2, 3, 10 vezes, 15. Dificilmente, pouquíssimos, vão passar de 20, 30 vezes e vão perdoar, e vão manter essa listagem, esse controle na mente. Porque não é isso que importa. Não é a quantidade de vezes. É o fato de perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, olha só, os dedos aqui já estão começando a ficar confusos, né? E se tiver mais mãos, imagina colocar outros. Chega uma hora que você fala assim, caramba, eu não consigo mais contar. Porque não é para contar.
Quando nosso Mestre Jesus responde 7 vezes, não 7, mas 70 vezes 7, é para dizer o seguinte: olha só, perdoa e continua. Vai perdoando. Ah, para o quanto? Não para. É essa a questão, não para. Só que tem algo além disso. Nós não estamos falando, e Jesus não nos falou, para perdoar um número de vezes. O que ele nos diz é: faça o exercício do perdão contínuo, porque chegará o dia que você não precisará mais sequer pensar em perdoar. Chegará o dia. Se fizer esse exercício diário, de forma contínua e indefinida, chegará o dia em que perdoar será tão, tão natural quanto é respirar. Ah, mas respirar não causa incômodo nenhum. Como assim? Já tentou respirar perto da descarga de um caminhão? Complicado. Ah, mas não é por causa do ar, é por causa do gás carbônico, não, do monóxido de carbono que está saindo ali, da fumaça, daquilo que é ruim. É verdade. Mas não está misturado no ar? Então, respirar se torna complicado. Só que o que acontece? Se você coloca uma criança que acabou de nascer, é certo que o organismo não está preparado. Essa criança muito provavelmente não conseguirá respirar. Porém, alguém que já está numa idade um pouco. Não precisa ser 20, 30, 50 anos, não. Com 10, 15 anos, aquele jovem, aquela criança já não pensa mais em respirar. E aí toda vez está passando na rua, aí de repente alguém passa com um cigarro, com um charuto, alguma coisa, aquela fumaça, ele automaticamente trava, dá uma tossida, anda um pouquinho, respira e continua. Se colocarem amarrado perto da descarga de um caminhão, o que a gente faz? A gente reduz o processo, né, da respiração, a gente não respira tão profundamente. Não, é só o suficiente, né, só o suficiente, e tenta fechar boca, nariz, como se a gente conseguisse, não uma tentativa de filtrar. Sabe por que a gente faz isso? E não precisa de um manual para nos dizer isso. Porque a gente vem desde o momento em que nós saímos, né, da barriga de nossa mãe, mas desde aquele momento, desde a primeira respirada, a gente está treinando. A gente treina indefinidamente. A gente treina dia após dia. Por isso, todas as nossas tentativas para respirar são por instinto. Muitas vezes até intuição. Mas nós fazemos, a questão é que nós fazemos sem pensar. Nós fazemos de forma reativa. Então, quando Jesus fala, perdoe, não 7, ou mesmo 70, mas 70 vezes 7, é para que esse número, o número do exercício, fosse longo e nós pudéssemos fazer tantas vezes que chegaria o dia que alguém falar assim: e aí, já perdoou quantas vezes? Ah, eu perdoei. E, rapaz, não sei. Só sei que eu estou perdoando. É isso. Mas a gente não faz isso. Precisamos fazer mais. E tem um outro detalhe, algo que nós estávamos até aqui conversando um pouquinho antes de iniciar, e de respeito sobre as questões culturais. As pessoas da minha geração, até uma geração a seguir, hoje ainda se escuta bastante isso, mas na minha geração e antes, era certo, era quase que uma lei social. Né? Era aquela coisa assim, ó, chegou em casa chorando, o que que houve? Não, porque foi, olha só, tu vai entender, é melhor você entender uma coisa. Não vai trazer mais ofensa para dentro de casa. Se trouxer, vai apanhar de novo. Porque isso era cultural. Ainda existe um pouco na nossa cultura.
Por que a gente está trazendo esse aspecto cultural? Porque nós estamos aqui neste mundo não para observar. Nós estamos aqui para fazer por onde alterar, mudar o nosso mundo. Então, se nós ficarmos presos a conceitos egoístas, conceitos egoístas, nós não vamos conseguir sair do lugar. E por que estamos falando sobre conceitos egoístas? Por um motivo muito simples. Deixa eu ver aqui. Quando nosso Mestre Jesus diz para perdoarmos 70 vezes 7, existe uma observação dos Espíritos no Evangelho que diz o seguinte: aí tendes os ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Um dos ensinos de Jesus que vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Veja, quando somos ensinados a não trazer a ofensa para dentro de casa, nós somos ensinados a revidar. Se alguém disser assim, você tem que reagir, é uma reação? É. Só que mais do que uma reação, nós somos ensinados a revidar. Sabe o que é isso? Alguém me dá um tapa, eu dou outro. Só que não pode ser na mesma moeda. Tem que ser uma moeda mais valiosa. Então eu dou um tapa mais forte ainda. E tenho a ilusão de que o meu tapa vai acabar com aquilo. Mas eu não dei um tapa mais forte. O que vai acontecer? O outro agora vai me dar um tapa ainda mais forte. E isso se torna um ciclo vicioso. Muito longe de ser virtuoso. É um ciclo vicioso. Por quê? Porque é um revide. Não é apenas uma reação. É um revide. Alguém me faz mal e eu faço mal. Por quê? Porque o outro me fez mal. Não. O outro me fazer o mal é só um gatilho. Eu revidei fazendo o mal, no mínimo o mesmo, por um motivo muito simples. Porque eu me habituei, fui ensinado e me habituei a revidar. Nosso Mestre Jesus, ele nos ensina a reagir ao invés de revidar. Ah, Alexandre, mas peraí, pô. Olha só. Se alguém me dá um tapa e eu vou reagir, não é a mesma coisa? Não. Revide é alguém me ofendeu e eu ofendo de volta. Alguém me agrediu e eu agrido de volta. Reação é não ficar apático e reagir à provocação. Se alguém me ofende, eu reajo. Como? Alguém me ofendeu, eu digo, não quero a sua ofensa. Vamos pegar a situação lá do chamado feio. Né? Ah, você é feio. Eu posso dizer, eu sou, eu posso pensar. Ele tem razão, eu sou, mas eu não quero que ele diga. Ou eu posso dizer, não, eu não sei, eu não gostei dele me chamar de feio. Ou eu posso simplesmente dizer, eu sou, ou eu não sou. Mas seja ou não, a opinião dele. Simples assim. Então, se alguém diz, você é feio, eu digo, olha só, eu não me acho feio. Mas se você diz, eu respeito a sua opinião. Ok?
Tudo bem? Não, não está tudo bem, porque você é feio. Tá, você já falou isso. Mas você é feio. Ah, ok. Mais alguma coisa? Veja, não é nem uma questão de ser irônico, não. É simplesmente você dizer o seguinte, tá, eu entendi que você me chamou de feio, eu entendi que a sua repetição é porque eu não estou revidando, mas não me importa. Quer dizer, você me chamou de feio e o fato de você me chamar de feio, nessa ação, a única coisa que realmente me importa é que você precisa me ofender. E isso é ruim para você, porque para mim, que não aceito a sua ofensa, isso não tem valor. A única coisa dessa história que tem valor é o fato de que eu identifico em você, que é meu irmão. Posso conhecer, posso não conhecer, posso ser próximo ou não, mas é o fato de eu reconhecer que o outro tem fragilidades, tem deficiências, tem necessidades, assim como eu tenho. Então eu começo a respeitar e começo a trazer o outro para próximo de mim, para que ele perceba, para que esse indivíduo perceba, que ele pode fazer o que ele quiser e que a minha reação é minha escolha, não dele. Então, quando ele diz, você é feio, você é idiota, você é alto, baixo, magro, gordo, sei lá o quê, essa é a opinião dele e eu respeito, mas eu não quero acolher essa opinião. Porque se eu faço isso, se eu aceito a agressão, a ofensa, aí a gente passa a se colocar naquela situação lá atrás, que nós comentamos. Eu não durmo direito, eu não como direito, por que, que eu não revidei, por que, que eu não xinguei, por que, que eu não falei alguma coisa. Mas eu não devo fazer isso. Quando o nosso Mestre Jesus diz, voltando aqui, né, perdoe 70 vezes 7, é para que nós possamos iniciar o mais rápido possível esse exercício de repetição. Porque quanto mais rápido eu iniciar esse exercício de perdão, de perdoar, mais fácil o perdão se torna. Mais fácil a atitude de perdoar, ela se torna. Ah, mas é só chamar de feio, tudo bem, eu perdoo. Eu perdoo. Mas isso vale para tudo. Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, que é o seguinte: o, o atleta, o atleta, aquele atleta que ele se dedica a romper limites, a vencer, a, 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 a quebrar recordes e por aí vai, ele não faz o seguinte, eu venci, eu sou o melhor, então posso descansar. Não, ele treina, e treina, e treina, e treina, e treina, e cada vez mais. Pô, eu sou melhor, beleza, ele quer ser o melhor, só tem uma maneira. Ele treina, treina, treina mais e mais. E para que ele treina isso? Para que na hora, vamos pegar o exercício aqui, a gente gosta sempre de visualizar o seguinte: um atleta que vai correr 100 metros rasos. Ele não tem tempo de pensar, são 100 metros. Ele vai percorrer em alguns segundos. Ele não tem tempo de pensar. Né? Alguns atletas nem respiram. Quando o juiz fala os seus lugares, eles já param de respirar. Eles absorvem oxigênio, enchem o pulmão, o diafragma, tudo de oxigênio, para de respirar ali, só libera, e quando dispara, ele vai embora, só respira quando chega. Ele não pode perder tempo. E para que faz o exercício diário? Para que o seu músculo, suas pernas principalmente,
mas também seus braços, cada posição, seu tronco, né, sua musculatura, crie uma memória muscular. E aí, quando o juiz da prova disparar lá, pá, vai ser exatamente o momento em que aquela pessoa vai te ofender. Porque o atleta, assim como o atleta, que tem a sua memória muscular, ele vai simplesmente reagir de forma violenta, e violenta que eu digo muito rápido, porque é 100 metros rasos, né? Nós que estamos fazendo esse exercício diário do perdão, quando alguém fizer alguma coisa, a gente vai pensar não no pior, a gente vai pensar no melhor. Como assim o melhor? Está me ofendendo? Sim, mas não o melhor daquilo que aquela pessoa está me fazendo. É o melhor daquilo que eu tenho que fazer por aquela pessoa. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Não tem como eu dar, entregar aquilo que eu não tenho. Nós precisamos entender isso. E eu não posso definir que a outra pessoa vai escolher o que eu tenho. E mesmo que eu reconheça, poxa, mas eu tenho meus pensamentos, meus sentimentos, cara, não são legais, não é legal, eu não gosto disso, não gosta, então comece agora a fazer um exercício. Perdoe os erros dos outros, porque você também quer ser perdoado. Comece a sorrir com os outros, porque você gosta que sorriam para você. Eu lembro que há vários anos atrás, né, eu era uma pessoa sisuda, eu chegava na padaria para pedir pão e eu era educado. Boa tarde. 5 pãezinhos, por favor. Muito obrigado. Educado. Simpático. Nada simpático. Chegava a ser antipático. Algumas pessoas de trabalho não gostavam de mim, eu não entendia por quê. Sabe o que mudou? O que mudou foi um dia uma pessoa virar para mim e falar: Alexandre, senta aqui. Cara, você é um cara bacana, eu gosto de você, várias pessoas, mas quem não te conhece te acha antipático. Eu falava, gente, que isso, antipático eu? Mas eu faço tudo por todo mundo, eu sou um cara legal. Eu falei, mas você precisa exercitar isso, você precisa exteriorizar isso. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar naquilo, falei, cara, eu vou testar. Sabe o que aconteceu? Eu lembro nitidamente. Eu comecei a trabalhar numa empresa, uma grande empresa, uma multinacional, há um tempo atrás, não estou mais lá. E aí, o meu serviço, eu precisava lidar com uma pessoa que todo mundo antipatizava. Porque é uma pessoa difícil, uma pessoa disso, uma pessoa daquilo. Eu falei, opa, eu já tinha começado esse exercício há um tempo, já tinham me dado um toque, né? Me chamaram mesmo a atenção. E aí eu comecei, eu falei, não, deixa comigo. Falou, dá licença, cheguei lá, me agachei para ficar abaixo, sorri, tudo bem, isso aqui e tal. Eu falei, cara, eu não quero te atrapalhar, se você posso só te explicar um negócio, você me diz se pode me ajudar, se não pode. E aí já fui sorrindo, né, já fui, poxa, me ajuda aí, que não sei o que e tal. Aí a pessoa olhou para mim e falou, tá, fala aí. Assim, fala aí. E sorrindo, e conversando, isso, poxa, me ajuda aí, eu não sei o que fazer. E a pessoa falou assim, fulano, você pode fazer isso? Tá, então faz aí que vou ajudar ele aqui. E aí, puxa a cadeira ali. E começou. Tudo por quê? Porque alguém me puxou a orelha, e ao invés de eu falar assim, que absurdo, eu estou acima disso, eu disse, caramba, você tem razão. Deixa eu escutar. Deixa eu testar. Deixa eu exercitar. E com o tempo, tudo ficou mais fácil. É incrível como as coisas ficam mais fáceis. E por isso, nosso Mestre Jesus falou o seguinte, 70 vezes 7. Cara, não pensa, simplesmente perdoa. Exercita isso. Poxa, mas aconteceu alguma coisa, eu sabia que era para perdoar e não perdoei. Volta lá. Mas foi uma pessoa desconhecida, eu não sei mais. Tudo bem, então faz uma oração por essa pessoa desconhecida. A espiritualidade se encarrega de levar o seu perdão. Pelo menos o seu sentimento, a sua energia. Faça. Poxa, fulano difícil de encontrar? Vai atrás. Poxa, mas eu não gosto de fulano, mas Jesus me falou que você tem que gostar.
Amar o próximo, perdoar o próximo, não é gostar da beijinho, abraço, vai, vem para cá, pô, vive comigo. Não. Amar o próximo, perdoar o próximo é respeitar. Perdão ao próximo é respeito ao próximo. Mais ainda é respeito para com você. Porque senão é isso aí que acontece. Ó, não, é o inverso. Peraí, é isso aqui. É isso aqui que acontece. Quando você não perdoa, você é prisioneiro do seu não perdão. Qualquer coisa que acontece, que mesmo que de longe, que te leve a lembrar daquela situação, faz com que todo aquele sentimento negativo venha à tona. E é isso aí que acontece. Ó, opa, é o contrário. Isso aí que acontece. Você se torna prisioneiro do não perdão. Você se torna prisioneiro dessa mágoa que vai crescendo dentro de você. Você se torna refém do seu egoísmo, da sua mágoa, da sua raiva, da sua revolta. O tema é por que ainda é tão difícil perdoar as ofensas. É porque a gente acha que perdoar uma ofensa é tirar toda a responsabilidade de cima do outro. Não é. Jesus sabia muito bem disso, por isso ele nos disse: perdoe não 7 ou 70, perdoe 70 vezes 7. Comece agora e vá perdoando indefinidamente, porque chegará o dia que você não pensará, você simplesmente sentirá a necessidade de perdoar, porque entenderá que o outro não possui amor para dar, ele possui revolta, raiva e tantas outras coisas negativas. E perdoar o outro é dizer: tudo bem, eu entendo a sua posição e quero que você saiba que eu não aceito a sua ofensa, mas eu compreendo o motivo pela sua ofensa. E por causa disso, eu te perdoo. Mais ainda, quero que você entenda que ao te perdoar, eu te liberto, para que você comece a perceber que a tua ofensa é fraca. Mas se eu me entregar, se eu aceitar essa ofensa, se eu disser eu não vou perdoar, porque eu quero que fulano morra, porque eu quero que fulano sofra, porque eu quero que fulano isso, porque eu quero... Sabe o que acontece? Sendo muito sincero, fulano, esse fulano, essa fulana, enfim, essa pessoa pode fazer alguma coisa, pode até ter consciência de algo, e aí o tempo passa, essa pessoa muda para o outro lado do mundo, ou muda de esfera, né? Sai do planeta Terra, vai para uma outra esfera. E a gente continua sofrendo, prisioneiro dessa ofensa. Eu continuo maldizendo aquela pessoa, mas aquela pessoa já nem lembra. Eu lembro. Porque, por causa disso aqui, eu escolhi não perdoar. Porque porque muitos ainda não perdoam, porque não começaram esse exercício aqui. Ó. Vamos começar esse exercício. Vamos aceitar o convite de nosso Mestre Jesus. Se eu ainda não consigo perdoar uma determinada ofensa, uma determinada agressão, que talvez tenha sido muito profunda, tenha aberto uma ferida muito grande, que eu possa passar a refletir sobre isso. E toda vez que eu pensar em algo que eu ainda não consigo, que eu possa fazer uma oração.
por todos os envolvidos. Aquele que me atingiu, aquele que foi atingido, caso não tenha sido eu, e por mim. Por que isso? Porque de pouco em pouco, através da prece, eu vou sintonizando o que há de melhor em volta e vou exercitando o pensamento do perdão. E é através dessas tentativas, algumas que eu consigo, outras que eu não consigo, que eu vou chegar ao objetivo sugerido por nosso Mestre Jesus. Que nós possamos, então, nos libertar desses grilhões. Olhando rapidamente, dentro desses itens tem uma frase que diz o seguinte: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, cedeu, ou melhor, você é espírita, então seja um espírita. Você é cristão, então seja um cristão. Você se diz ser amigo de JC, Jesus Cristo. Você se diz ser atraído pela mensagem, pelo exemplo de nosso Mestre, então haja como tal. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Por quê? Porque nós só damos aquilo que temos. Se não perdoarmos, estaremos exercitando aquilo que é o pior em nós. E aí só poderemos entregar o que é o pior em nós. Não vamos fazer isso. Vamos aceitar o convite de nosso Mestre Jesus. Mesmo que de imediato eu não consiga perdoar uma determinada ação, mas que eu possa refletir sobre essa ação. Que eu possa, no momento de prece, trazer o pensamento daquilo que aconteceu, que está no meu passado, que é a origem de tanta mágoa. Que eu possa trazer aquilo para o meu presente, não para viver o passado, mas para refletir. E que eu possa fazer um exercício mental ao longo da prece. Que eu possa pensar que aquela pessoa que me ofendeu, que me feriu, ou que feriu alguém que eu amo muito, que é muito importante para mim, só o fez porque é carente de perdão, de amor, porque não sabe fazer outra coisa. E eu, que digo saber, assumo a responsabilidade em demonstrar meu amor por essa pessoa. Voltamos a dizer, perdoar não é ser amiguinho de beijos e abraços. Perdoar é dizer, eu entendo, não aceito, mas entendo. Entendo a sua fragilidade. E da mesma forma que não aceito essa atitude, eu não aceito a sua ofensa, o seu mal. E sabe como eu vou garantir que eu estou certo? Perdoando, demonstrando o que eu tenho, meu amor. Volto a dizer, se eu puder dar um beijo, um abraço, então que seja. Mas se eu não quero, não precisa. Mas respeite, ore, perdoe e, o mais importante, se liberte. Perdão é libertação. Não do outro, sua. Perdoe o outro para que você possa se libertar. Para que você rompa os grilhões que o prendem a algo que só lhe corrói. Enfim, finalizando, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si. Perdoar aos amigos
é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Olha aí, quando a gente consegue perdoar a ofensa, a gente diz assim: eu hoje sou melhor do que eu era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Assim, meus irmãos, que nós possamos cada dia mais aceitar a oportunidade do exercício, como mostra o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos cada dia mais fortalecer a nossa vontade de romper, de eliminar as mágoas que nos fazem tão mal e que nos adoecem. A própria ciência está aí para dizer isso. Mágoa, sentimento de mágoa, causa até câncer. Nos destrói. Perdoar é nos curar e é mostrar ao outro, pelo exemplo, que eles também podem se curar. E assim, chegará o dia que essa pergunta, por que ainda temos tanta dificuldade em perdoar as ofensas, não fará mais sentido, porque teremos entendido o quão benéfico é o perdão de ofensas, de agressões, seja do que for. Que a vontade de nosso Pai, pelo exemplo de nosso Mestre Jesus, possa se fazer presente cada dia mais em nossa vida. Fechamos com o dizer de André Luiz: ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Muito obrigado.